Continuando com a segunda parte da nossa primeira aula do curso, lembramos que o conceito de religião sofreu muitas alterações no decorrer da história, o que foi brevemente destacado com o esquema dos horizontes apresentado na parte A desta aula. Contudo, há que se ressaltar aqui, a propósito, que a classificação por fases, os horizontes inicialmente apresentada, não obedece a uma uniformidade se analisarmos a humanidade como um todo. Ou seja, são fases, estados de consciência de um dado grupo social, que não tem necessariamente relação com o período histórico. Com efeito, vemos que em nosso mundo atual, em pleno século XXI, ainda existem grupamentos humanos em estados tribais, cultuando deuses antropomórficos, adorando animais, fazendo votos a seres mitológicos, etc. Esse apontamento não é para desmerecer uma religião em benefício de outra, mas para começarmos a amadurecer nossa visão sobre a importância das diferenças religiosas. Afinal, se depois de tanto tempo, uma não foi capaz de se sobressair ao ponto de englobar ou desmentir as outras, então é porque existe um propósito salutar para todas elas, ou mais precisamente, porque em sua essência elas falam a mesma coisa. O próprio Jesus disse, como apontado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quem não é contra nós está a nosso favor. É necessário ressaltar isso para entendermos que, se acreditamos em Jesus, temos que aceitar e respeitar todos que agem segundo seus ensinamentos, independentemente se fazem parte de nosso conjunto de crenças ou não. Além disso, em Jesus, o Cristo, o Mestre inesquecível, visualizamos o ápice, o cume, a excelsa verdade, a moral perfeita, irretorquível, insofismável. Jesus, segundo palavras que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o justo por excelência. Inconfundivelmente, sim, a doutrina do Cristo, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, contém o mais perfeito ensinamento moral que já houve na Terra. Mas, ainda assim, o que muitos não fizeram com os ensinamentos de Jesus? Quantos não corromperam suas lições para satisfazer interesses próprios? Quantos não rejeitaram suas sublimes palavras e ainda hoje parecem querer cultuar o bezerro de ouro? Quantos não se dizem cristãos, mas quase não dão um passo para exemplificar o bem? Isso nos leva a compreender que o problema, de fato, não está nas religiões ou no que elas pregam, mas em como os seus discípulos as interpretam e as praticam. Dessa maneira, podemos ter pessoas que escolheram comungar com Deus através de rituais e costumes primitivos. Porém, desde que essa escolha os ajude a se tornarem pessoas melhores, que praticam o bem, o amor, a caridade, que respeitam o seu próximo e vivem buscando boas condutas, então qual o problema? Afinal, somos todos iguais? É preciso que todos interpretem o mesmo livro da mesma maneira para que consigamos amar? É necessário que exista apenas uma única maneira de enxergar a verdade para que ela continue sendo verdadeira? Essas questões servem para refrescarmos a nossa memória sobre algo importante que a doutrina espírita nos ensina, explicando sobre o ponto de vista peculiar o que Jesus quis dizer com "há muitas moradas na casa de meu Pai". Esse é um tema que vamos discutir mais para frente sobre um ponto de vista diferente. Mas é importante apontar a possibilidade de que Jesus, além de se referir à evolução dos mundos, também estava fazendo referência às diversas religiões que, tais quais mundos muito diferentes, servem para o mesmo propósito, o de dar vida e oportunidades para se viver melhor àqueles que o habitam. Habitar um mundo, nesse aspecto, é como habitar um conjunto de crenças, que, no fim, conduzem ao mesmo Deus, da mesma forma que toda experiência terrena leva, indubitavelmente, à morte. Para que fique claro, o objetivo desse apontamento não é comparar Deus à morte, mas é trazer uma ideia ilustrativa
de que as possibilidades de vivermos e encontrarmos Deus durante e no fim de nossas jornadas varia ao infinito, tal qual quando olhamos para o céu estrelado e nos damos conta do tamanho do universo e de tudo o que desconhecemos. Desta maneira, também reforçamos a hipótese de que toda religião serve a um propósito positivo em nosso mundo, até porque, como apontamos na parte anterior desta aula, por estarmos reencarnados em um mundo de provas e expiações, então espíritos de diversos níveis de moralidade e inteligência aqui encontram morada. E esse é o próximo assunto que a aula de hoje nos pede para refletirmos. Inteligência e moralidade nem sempre crescem juntas, nem sempre se desenvolvem reciprocamente. Ou seja, não é porque uma pessoa tem capacidades intelectuais mais aprimoradas ou dominantes que ela é a mais evoluída moralmente. Referente a isso, temos exemplos dos mais diversos. Podemos citar Hitler, que apresentava um nível altíssimo de inteligência carismática, que incitou toda uma nação a um nacionalismo distorcido e que culminou em uma guerra mundial. Por outro lado, temos pessoas extremamente humildes, mas que dedicaram sua vida ao bem do próximo, como foi Chico Xavier, por exemplo. Onde queremos chegar é no fato de que a inteligência serve sim como alavanca para impulsionar a moralidade, mas não é uma garantia de que um indivíduo inteligente também será uma pessoa boa. É preciso amadurecer essa inteligência, até que ela se iguale ao progresso moral que viemos a esse mundo para realizar. Vamos ver uma citação interessante sobre esse assunto na terceira aula deste curso, quando falaremos sobre o conceito de Adão e Eva, ou, como é visto pelo Espiritismo, sobre a raça adâmica. O que importa, por fim, é compreendermos que, se os níveis de inteligência e moralidade podem ser tão díspares assim, então podemos encontrar pessoas boas e más em qualquer religião, ou com qualquer tipo de crença. Embora isso devesse ser óbvio, muitas pessoas parecem ignorar o fato, apressando-se em culpar toda uma doutrina pelo comportamento de alguns indivíduos, ou, ao contrário, em enaltecer um conjunto de crenças em detrimento das más escolhas de alguns fiéis de outra religião. Para direcionarmos melhor o objetivo dessa reflexão, pensemos nas religiões como um conjunto de degraus que nos ajudam a subir na escala da existência. Independente se o conjunto de degraus é primitivo ou recente, se está localizado na parte mais baixa ou mais alta da jornada, o importante é que se faz necessário trilhar o caminho que eles oferecem com os próprios passos, para, com alegria e muito esforço, poder chegar cada vez mais próximo dos benefícios da divindade. Pode ser que alguém no meio do caminho escolha seguir por uma escada diferente. Nem por isso terá que voltar para os primeiros degraus, mas poderá continuar a partir do progresso moral que já conquistou. Em outras palavras, toda religião tem algo bom a oferecer, mas nem todos estão preparados para reconhecer e aproveitar os seus ensinamentos. Por isso, na atualidade, ainda existem tantas religiões, pois cada um comunga com Deus à sua maneira. E também, cada indivíduo está em um nível diferente de desenvolvimento intelectual e moral. Se pudéssemos comparar religiões com livros e temas distintos, então, uns podem preferir a comédia, enquanto outros preferem a ação, e outros tantos uma boa história de suspense. Mas a moral de cada uma dessas histórias, quando falamos do livro divino, deve convergir para o mesmo ensinamento, ainda que a narrativa seja um pouco diferente. Esse ensinamento é, sem dúvidas, o amor e a justiça, como nos ensinou Jesus. Portanto, se sua religião lhe ensina a amar, então ela é uma ótima religião. Se sua crença lhe ajuda a ser uma pessoa melhor e mais justa para si mesma e para as pessoas à sua volta, então ela é o que você precisa neste momento para evoluir e se modificar à luz de Deus. Assim, sempre que tivermos o interesse em saber qual religião é a melhor, façamos a seguinte pergunta:
Qual é a religião que é capaz de me tornar melhor? É preciso ressaltar, ainda assim, para concluirmos a primeira aula, que o Espiritismo, em seu aspecto religioso, tem a característica especial de se prender essencialmente a uma fé raciocinada, que incentiva que o progresso intelectual aconteça juntamente com o moral, ensinando-nos que quanto mais aprendemos sobre o potencial divino que existe em tudo ao nosso redor, mais temos condições de nos alinharmos com as leis naturais, rumando ao nosso desenvolvimento e ao nosso despertar. Ainda assim, como qualquer outra religião, a escolha final é sempre de cada um. Se você quer continuar conosco nesta reflexão constante que esse curso tem a oferecer, fique à vontade e que sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de curtir o vídeo para ajudar a propagar a mensagem, nem de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos sobre o Espiritismo toda a semana. E que Deus nos abençoe.